Olá, sétimo ano, tudo bom? Como é que vai vocês? Como é que passaram do nosso último vídeo até agora? Espero que todos vocês e a família estejam bem. Hoje nós estamos aqui para iniciar a correção do nosso PET volume 3, a primeira semana de atividades da disciplina Comunicação e Linguagem. E ainda bem que conseguimos, vencemos o PET 2, não é verdade? Então, hoje vamos iniciar mais esse ciclo de atividades. Agora, nós vamos, então, começar com a semana 1. E a nossa primeira atividade é a análise de uma imagem, onde diz aqui para a gente uma placa, onde está escrito: é preciso salgar os pés para adoçar a alma. Se nós observarmos bem o contexto dessa placa, ela está aqui numa areia de uma praia. Olha só que imagem bonita, né? Aqui diz assim: note que as palavras foram usadas com sentido diferente dos que são encontrados no dicionário, para dar mais expressividade ao texto poético. Analise os efeitos de sentido que se criaram com base no texto e responda. O que o autor desse texto quis nos dizer? Bom, o autor quis enfatizar o bem que o mar pode causar em uma pessoa. Se alguém salga os pés pisando na água do mar, essa ação pode adoçar a alma, ou seja, renovar suas forças, trazendo bons pensamentos, energias boas, né? Quando se pode salgar os pés? Quando se está na praia, porque a água do mar é salgada. O que significa adoçar a alma? Bom, seria algo como trazer boas coisas à vida, como força, vontade de viver, pensamentos positivos. E como é possível adoçar a alma? Nós podemos ter uma alma doce, vivendo de forma feliz, com união, com paz, com amor, vivendo tranquilamente. Que outra frase poderia ser escrita na placa para dizer a mesma coisa? Bom, poderia ser algo como: não existe amargura que não se dilua na água do mar. E essa frase eu peguei na internet, é da Mayara Benatti. Poderia ser essa frase, bem como várias outras que transmitam a mesma sensação de que estando no mar, está tudo bem, certo? Observe as palavras salgar e adoçar. Perceberam que são palavras que têm sentidos opostos? O uso dessas palavras é um recurso expressivo cujo uso foi planejado pelo autor. Este recurso é chamado de figura de linguagem. E no exemplo aparece a antítese. Então, nós vamos estudar hoje 3 figuras de linguagens diferentes. E aí nós estamos começando agora pela antítese. O que é antítese? Para vocês entenderem de forma simples, é 2 palavras que traduzem ideias opostas, ideias contrárias. Por exemplo, salgar e adoçar, que foi o exemplo que eu trago aí na atividade. Mas, por exemplo, nós podemos falar morte e vida, nós podemos falar doença e saúde, podemos falar escuro e claro, podemos falar doce e salgado. Então, são ideias contrárias, cedo e tarde, certo? Então, vamos para um outro exemplo de figura de linguagem agora. Essa daqui é a propaganda de um hambúrguer. E aí diz assim: enorme, imenso e colossal. A letra A pergunta: leia e analise os efeitos de sentido que se criaram com base no uso das expressões enorme, imenso e colossal. A resposta está logo aqui em cima, meninas, que é o seguinte: essas expressões foram usadas propositalmente para dar ênfase ao hambúrguer, à propaganda. Letra B. Pesquisa no dicionário o sentido de colossal, enorme e imenso. Por que essas palavras foram escolhidas para falar de um sanduíche? Bom, colossal, de acordo com o dicionário, significa excessivamente grande, gigantesco. Enorme significa muito grande. Imenso significa de tamanho considerável, enorme. E esses adjetivos querem expressar o
tamanho do sanduíche. Foram escolhidos para dar intensidade à propaganda do hambúrguer aí. E aí agora nós temos um novo quadrinho para falar sobre hipérbole. Ó. A palavra hipérbole tem origem no latim hipérbole, que vem do grego hiperbolé. O prefixo hiper significa por cima, sobre, além. Já a partícula bole quer dizer lançar, atirar. Originalmente, a palavra significa ato de atirar, de lançar além. E deste significado deriva o significado de excesso, de exagero. A hipérbole caracteriza-se pelo exagero de uma ideia com o objetivo de expressar intensidade. E aí pede para vocês escreverem essa definição no caderno, assim como também a definição da antítese logo aqui em cima, ok? Oi, Helena. Só um segundinho, tá, meu amor? Eu já vou. Daí a letra A pergunta assim, desculpem, viu, meninas? Aula em casa é desse jeito. Aí a letra A pergunta assim, identifique este recurso no anúncio e explique. Bom, onde é que usou-se uma hipérbole, um exagero no anúncio desse hambúrguer aqui? O exagero foi usado para convencer o leitor de que o lanche em questão é muito maior do que os dos concorrentes. E esse é o seu diferencial. A próxima questão nos diz o seguinte. Dá para viver na cidade com um pezinho na praia. É uma imagem, uma propaganda da Havaianas, dos chinelos Havaianas, ok? E aí, então, pede para analisarmos a expressão com um pezinho na praia. Bom, essa expressão não é literal, mas ela quer indicar que até na cidade alguém pode sentir-se na praia. Letra B, é possível viver com um dos pés num lugar e outro num lugar diferente? Bom, literalmente não é, né, meninas? Seria impossível. Mas essa expressão costuma ser usada para trazer a ideia de se ter uma vontade dividida, de se estar em um lugar querendo estar em outro, de se fazer algo pensando em fazer outra coisa. Isso, então, seria o que aconteceria com a pessoa que usasse o chinelo havaiana. Ela estaria na cidade com um pezinho, com a vontade de estar na praia. O chinelo levaria isso, essa vontade. Agora, falando sobre a metonímia, que é a nossa terceira figura de linguagem das atividades de hoje. A metonímia diz o seguinte, como se você substituísse palavras de sentidos próximos. É quando uma palavra é usada em vez de outra e elas têm uma relação de sentido, um sentido próximo uma da outra. E aí, aqui, esse quadrinho Saiba Mais também é pedido para que vocês coloquem ele no caderno. E aí, nós temos agora aqui no item 5, a letra de uma música, Epitáfio, dos Titãs. Se vocês não conhecem, deem uma pesquisada nessa música, a letra é muito bonita. E só para vocês entenderem, epitáfio, logo aqui embaixo, tem o significado, olha. Epitáfio significa sobre o túmulo. Vem do grego epitáfios. Esse termo se refere a frases que são escritas geralmente em placas de mármore ou de metal e são colocadas sobre o túmulo ou os mausoléus nos cemitérios, com o fim de homenagear os mortos sepultados naquele local. Os epitáfios do passado procuravam narrar os atos heróicos do nobre, do rei, ou de um membro que fosse proeminente, importante, né, da corte. Com o passar dos tempos, começou a ser usado por toda a população para lembrar as qualidades daquele ente querido que partiu, deixando muita saudade. Ok? Então, não sei se vocês já teve a oportunidade de ir até um cemitério, de ver túmulos, e às vezes nesses túmulos tem algumas mensagens escritas por parentes, por pessoas que amavam quem morreu e ali foi sepultado. Essa mensagem, essas frases, é um epitáfio. Ok? Voltando, então, a letra da música diz assim: devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer, devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são.
Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. E novamente repete, o acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado mais com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído? O acaso vai me proteger enquanto eu andar? Queria ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. É uma música muito bonita, né? Retrata como que a pessoa poderia ter vivido se ela soubesse da brevidade da vida, né? E aí, então, a pergunta A. Observe os trechos em destaque e identifique as 3 figuras de linguagens estudadas. Bom, os trechos em destaque não vieram em destaque, mas nós podemos, através da análise da música, perceber, o mais, quando ele fala que devia ter amado mais, chorado mais, arriscado mais, errado mais, o mais vem com o sentido de hipérbole, de exagero para a gente. E aí, quando ele fala podia ter visto o sol nascer, vem com o sentido de metonímia, porque está falando-se de uma parte como um todo. Ter visto o sol nascer significa ter sentido um novo dia chegar. E cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Alegria e dor são ideias contrárias, opostas. Então, aqui nós temos a antítese. Por último, enquanto eu andar, esse andar aqui significa viver. Então, tem o sentido de metonímia. Ele usou o verbo andar, que é a parte, para expressar o todo, que é a vida. Em que verso há uma antítese? Acabamos de falar. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. São ideias contrárias, bem próximas uma da outra, ok? Qual palavra ou expressão que foi usada para construir uma metonímia? Foi sol, para se tratar do dia, quando ele fala que queria ter visto o sol nascer, ele queria ter visto o dia chegar, ter aproveitado mais o dia. E o eu, quando ele fala, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O eu é, na verdade, a pessoa, né? Não a própria pessoa que morreu. São as pessoas no geral. Qual é o exemplo de hipérbole? O exagero. Onde é que tem um exagero na música? Nos momentos em que ele fala que devia ter amado mais, ter chorado mais, nos momentos que ele fala que devia ter arriscado mais, errado mais. Então, todos esses podem ser tidos como hipérbole. O que o autor da música quis dizer com a expressão enquanto eu andar e por que ela é uma metonímia? Bom, na verdade, é pelo seguinte. Quando ele quis dizer enquanto eu andar, ele, na verdade, queria dizer enquanto eu viver. Então, ele pegou o termo andar, que é uma das ações ao longo da vida do ser humano, que pode também representar viver, para ilustrar a frase. Ou seja, ele pegou uma parte, que é o andar, para representar o todo, que é a vida. Ok? Joia. Agora, então, atividade 2. Os autores usam a antítese para criar um efeito mais expressivo. E essa figura é muito comum em letras de música e em poemas. E aí pede para nós lermos o texto abaixo. Antítese. Essa figura de linguagem se caracteriza pela construção de ideias com base no uso de palavras de sentidos opostos. E aqui traz vários sentidos para a gente. Olha, vamos ler os 2 primeiros. A sina dos médicos é conviver com a doença e a saúde. Doença e saúde. Ideias contrárias, ok? Ela estava entre a vida e a morte. Ideias contrárias, né? Olha a próxima. A vida é mesmo assim. Num dia a gente ri, no outro a gente chora. Rir e chorar são ideias contrárias. Tudo isso, então, são ideias de antítese, ok? Agora, hipérbole. A hipérbole é
a ideia usada para se criar um exagero, conforme nós já falamos, para dar intensidade na coisa. Olha alguns exemplos aí, olha. Eu quero ter 1 milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Vamos ler todos esses exemplos, porque a próxima atividade depende deles, tá bom, meninos? Olha, já te avisei 1 bilhão de vezes. Olha aí a intensidade, o exagero. Quem é que avisa 1 bilhão de vezes? Ninguém avisa. Pode-se falar várias vezes o mesmo conselho, mas 1 bilhão de vezes, não, né? Se você for embora, chorarei rios de lágrimas. Ninguém chora rios. Pode-se chorar muito, ficar muito decepcionado, mas chorar rios, aí é o exagero. As crianças estavam mortas de sede. Vou aproveitar a deixa. Que calor infernal. Essa história me faz morrer de rir. Comprei toneladas de rosas para minha amada. Então, aí estão todos os exemplos de hipérbole. Um calor infernal, morrer de rir, toneladas de rosas. Quando nós ouvimos essas frases, nós entendemos a intensidade, né? Isso é caracterizado, é chamado de hipérbole, ok? Então, agora pede para explicarmos as expressões em negrito, substituindo-as por outra expressão equivalente. Como que nós vamos fazer isso? Bom, deixou um exemplo. As crianças estavam mortas de sede. As crianças estavam com muita sede. E aí, vamos corrigir as próximas, então? Eu quero ter muitos amigos. Já te avisei várias vezes. Se você for embora, chorarei bastante. Que calor excessivo. Essa história me faz rir demais. Comprei um buquê de rosas para minha amada. Aí trocamos, ainda entendemos o que as frases querem dizer, mas sem o exagero encontrado na hipérbole. Letra B. O efeito de sentido continua o mesmo após a substituição? E por quê? Bom, aqui eu fiquei pensando sim e não, sim e não. Decidi pelo não. Por quê? Porque a ideia do exagero não está mais presente nas frases. É comum a gente falar assim, olha, eu já te avisei várias vezes. Eu vou chorar muito. Você me fez rir demais. Mas agora falar com a intensidade da hipérbole, aqui foi tirado. Então, o sentido de intensidade não existe mais. Certo? Número 3. Releia os versos da canção Por Você, do Barão Vermelho, apresentada abaixo. Identifique qual das 3 figuras de linguagem apresentadas é mais frequente no texto. Bom, a letra da música está aqui. Eu vou pedir que vocês pausem o vídeo, conforme nós já combinamos. Leia a letra da canção. Se tiver interesse em escutar a melodia, essa é uma música muito gostosa. Vocês podem buscar na internet, em algum site de música, que vocês vão ouvir aí a melodia dela, tá bom? Voltando, então, qual é dessas 3 figuras que nós utilizamos até agora, antítese, hipérbole e metonímia, qual das 3 nós vemos nessa música do Barão Vermelho? É a hipérbole. O tempo todo na música ele usa hipérbole. Por quê? Porque ele usa exageros, ele fala com exagero. Por exemplo, aqui, olha, a letra B. Dê um exemplo entre os que aparecem na letra e explique o sentido criado pelo uso dessa figura de linguagem. Um exemplo é esse aqui, ó. Tá na primeira estrofe da música, olha. Eu iria a pé do Rio a Salvador. A frase quer passar a ideia de que o eu lírico dessa música, a voz dessa música, faria grandes esforços para ter a pessoa ao lado dele. Ele faria coisas improváveis para se conseguir o amor daquela pessoa. Então, alguém iria, de fato, a pé do Rio de Janeiro até o Salvador? Ele quer dizer, então, uma intensidade muito grande, tá certo? Um exagero. Deu para entender até aqui? Agora nós vamos fazer aqui a próxima. Releia os versos da canção e identifique 3 exemplos das 3... Releia os versos da canção
e identifique exemplos das 3 figuras de linguagem já apresentadas. Então, nós vamos ter que achar lá na canção as 3. Uma metonímia, uma antítese e uma hipérbole. Mas aqui está falando sobre essa letra aqui, ó, Dona de Mim, da cantora Isa, ok? Se vocês não conhecem essa música, novamente eu vou pedir que vocês parem o vídeo e vá até uma canção, um site de músicas, para vocês ouvirem a letra ou mesmo realizar a leitura da letra aqui, tá? Então, tem um momento em que ela diz assim, olha, já chorei mares e rios. Ah, essa ficou fácil, porque nós acabamos de ver no exercício anterior. Isso é uma hipérbole, um exagero. Já fui embora querendo nem voltar. Essa é a antítese, porque tem 2 ideias aqui contrárias uma à outra. Olha, a palavra voltar e a palavra ir embora, fui embora. E a metonímia é quando ela diz assim, deixo a minha fé guiar. Bom, não é a fé propriamente dita que guia, são as suas convicções, né? A forma dela pensar por ter fé. Agora pede para sublinhar os trechos em que esses textos aparecem. Como eu estou usando aqui o arquivo, eu não consigo sublinhar, tá vendo? Não me deixa, ó. Então, eu vou pedir para vocês pegarem o marca-texto aí e passar na letra da canção aí no pet impresso de vocês, esses 3 versos que nós lemos aqui agora, tá? Letra C. Analise o segundo verso e diga qual foi a figura de linguagem utilizada e explique o que a compositora quis expressar ao fazer uso dela. Bom, é isso aqui, ó. Ela diz, já fui embora querendo nem voltar. A figura de linguagem que ela usou é a antítese. Muitas vezes a pessoa pensa em desistir, mas aí a vida manda prosseguir, certo? Ótimo. Vamos agora para um exemplo de metonímia. Metonímia é quando você fala uma parte para expressar o todo, ok? Olha esse quadro aí. Tinha pressa em voar mais alto, vivia com o coração quente, só que ainda tinha muito chão pela frente. As expressões coração quente e muito chão pela frente adquirem qual sentido no texto? Bom, significa que a pessoa tem muitos sonhos, muitos desejos, e por isso o coração parece quente. Ter muito chão pela frente traz a ideia de que há muitos anos ainda para se viver, muitos anos pela frente, muitos anos de vida. Podemos até colocar isso, ó. Muitos anos de vida pela frente. O que significa ter o coração quente no contexto apresentado? Seria ter desejos. O eu lírico tinha vontade de alcançar seus objetivos. E o que significa ter muito chão pela frente? Significa muitas metas a alcançar, muitas coisas para realizar. Ok? Agora, explique. Por que essas expressões são exemplos de metonímia? Porque são palavras que estão sendo usadas para ocupar o lugar de outras palavras. Quando ela diz assim, ter muito chão pela frente, ela poderia dizer, por exemplo, mas ainda tenho muito o que viver. Ok? Agora vamos para um exemplo de hipérbole, uma outra imagem bonitinha aqui, olha, com uma mensagem interessante. Um pouco sobre o meu bem. Tinha um coração tão largo que era um peso quando o carregava. Ocupava todo o espaço e o tempo também. Mas pesava somente porque não o largava nas mãos de ninguém. Então, qual é o sentido das expressões no texto? Coração tão largo e ocupava todo o espaço e o tempo também. Bom, ter o coração tão largo que ocupa todo o espaço e o tempo é um exemplo de hipérbole, de exagero, pois é uma forma exagerada de dizer que a pessoa é muito amorosa, muito afetuosa, muito generosa, e enfim, que se tem qualidades que aumentam o tamanho do coração no sentido conotativo. Ok? Não é conotativo. Desculpem, meninas. Denotativo. No sentido... É conotativo. Calma, pera. Vamos pensar. Denotativo e conotativo. Conotativo é o que não é literal. E denotativo é o literal.
Então, é conotativo. Tava certo? Eu errei, agora eu acertei. Pronto, denotativo. Ok? Certinho. Figura 3. Antítese. Quem sabe se juntarmos nossas dúvidas, não formamos uma certeza? Na figura, as expressões dúvidas e certezas têm qual sentido no texto? Meninas, eu não consegui responder nesse espaço. Tá vendo? O Pet não me deixou escrever aqui. Então, eu coloquei aqui em cima, ó. Aqui embaixo, perdão. Dúvidas indica indecisão e certeza indica ter confiança. Como as dúvidas e a certeza estão representadas graficamente no texto? Bom, a dúvida está indicada pelo ponto de interrogação e a certeza por 2 pontos de interrogação colocados de frente um para o outro. E aí a união desses 2 pontos constrói o significado da certeza, que é um coraçãozinho, olha. Parece uma declaração de amor isso aqui, né? Ok, vamos para a próxima questão, já estamos quase finalizando, ó. Observe as imagens a seguir e depois faça os exercícios propostos. A imagem 1 é uma laranja, que também parece uma lata, e aí está sendo despejado no copo um suco de laranja. A imagem 2 é a do lado de cá, ó, o gelinho pegando fogo, tá vendo aí? A imagem 3 é uma propaganda de um creme dental Colgate, e ele quer dar a entender que a pessoa tem dentes tão fortes que ela consegue abrir uma tampa de garrafa. Letra A. Identifique a imagem que pode ser classificada como um exemplo de hipérbole, de exagero. Seria a figura 2, fogo e água, olha. Isso aqui é um exagero, fogo não pega num gelo, né? Identifique a imagem que pode ser classificada como um exemplo de antítese e de metonímia. Bom, a figura 3, que é aqui, olha, figura 3, a pessoa abrindo aí o refrigerante com a boca, é a propaganda de uma pasta de dente que exagera ao dizer que o creme dental deixa os dentes muito fortes. Essa é uma hipérbole. Agora, a figura 1 é uma metonímia, que é a figura da laranja, para representar a lata de suco da laranja, como se a pessoa estivesse espremendo a própria laranja no copo. A C pede para anotar abaixo de cada imagem o nome da figura de linguagem e justificar essa escolha. Então, nós vamos lá, olha, na figura 1 é um exemplo de metonímia, porque usa laranja, que seria o conteúdo, para representar o todo, que seria a lata, olha. Aqui, figura 1. Já na 2, a figura 2 é um exemplo de antítese, pois os sentidos do gelo frio e do fogo, que são quente, estão opostos e, ao mesmo tempo, constroem um sentido único para a imagem, né? Então, a antítese e as ideias contrárias, certo? O gelo e o fogo, para construir um sentido. Agora, a figura 3, que é a hipérbole, aqui, olha, a pessoa abrindo a garrafa de refrigerante com os dentes, é um exemplo de hipérbole, pois o anúncio usa o exagero para dizer que o creme dental deixa os dentes tão fortes, ok? Agora, vamos completar aqui, ó. A figura 1 é um exemplo de metonímia, pois a laranja, que seria o conteúdo, para representar a lata, que seria o continente ou o todo. A figura 2 é um exemplo de antítese, que é essa daqui, ó. Figura 2, antítese. Pois o sentido do gelo frio e do fogo quente se opõe, ao mesmo tempo constrói junto um sentido único para a imagem. E a figura 3 é um exemplo de hipérbole, pois o anúncio usa o exagero para dizer que o creme dental deixa os dentes tão fortes que se tornam capazes de abrir uma garrafa. Meninos, eu vou pedir desculpas e eu acabei de descobrir um erro aqui. A letra A pede para nós identificarmos a imagem que traz um exemplo de hipérbole. E eu coloquei a imagem antítese, me perdoem, não é a figura 2, é a figura 3, que é a propaganda, figura 3, propaganda da pasta de dentes.
Me desculpem, olha, e só na correção que eu fui encontrar o erro, né? Então, o exemplo de hipérbole está aqui, do exagero, dos dentes tão fortes. Tá exagerado isso daí, ok? Ótimo. Continuando, então, atividade 4. Nós temos, por favor, leiam o quadrinho Saiba Mais, tá bom? Leiam aí. Eu nasci há 10 mil anos atrás, é a próxima música do Raul Seixas. E aí eu vou pedir que vocês façam a leitura do texto também, para que a gente consiga adiantar um pouquinho o vídeo, que já está bem grande, né? No trecho Eu nasci há 10 mil anos atrás e não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais, o emprego do termo sublinhado sugere que o personagem no contexto é o quê? Exagerado, louco, velho ou curioso? Ele é exagerado, ninguém nasceu há 10 mil anos atrás. Ok? Ele quer, então, trazer uma ideia para a gente de intensidade. Uma próxima letra de música, inclusive nós já até consideramos essa letra de música numa outra atividade em semanas anteriores. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. Essa música aqui se chama Monte Castelo, do Renato Russo, interpretado também pelo Legião Urbana, né? Analisando a letra da música Monte Castelo, pode-se afirmar que a figura de linguagem que predomina nessa música, nessa canção, o que predomina? Qual é a figura de linguagem? Bom, tem de ser uma das três que nós estudamos hoje, né? Ou antítese, ou hipérbole, ou metonímia. Nós percebemos que é a antítese, porque ele fala de duas ideias opostas que estão próximas o tempo todo uma da outra. Ele diz assim, olha, estar preso por vontade é servir a quem vence o vencedor. Ele fala que é estar solitário por entre a gente, é um não querer mais que bem querer, é cuidar que se ganha em se perder. São sempre ideias opostas que constroem um sentido único. Então, a opção correta, letra C, antítese, ok? Meus queridos, encerramos aqui a semana 1 do PET 3. Essa semana foi campeã em atividades, ufa! Vídeo grande, extenso, mas eu quero dizer para vocês que eu estou ao dispor de vocês. Comentários no YouTube, lá nos comentários do vídeo. Se tiverem dúvida, mandem, por favor, pelo nosso grupo de WhatsApp. Se quiserem me ligar, se quiserem mandar mensagem no número privado, fiquem à vontade. Se quiserem mandar e-mail, eu estarei sempre à disposição para auxiliar vocês, tá bom? Só não vale deixar de fazer as atividades, deixar de aprender e de participar, combinado? No mais, fiquem com Deus, um grande beijo para vocês, continuem aí se cuidando da família de vocês e um grande abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser.